São todos os presentes, em particular a Comissão Organizadora, a Presidente da Comissão Organizadora, a doutora Susana Alves Jesus, e todos aqueles que nos acompanham aqui neste auditório da Câmara Municipal de Alenquer, quem nos acompanha via telemática, e também saúdo o que eu chamo audiência póstuma, dado que este congresso vai estar disponível nos próximos anos, nos próximos séculos e milénios, no espaço digital. E, portanto, essa audiência é incontável, inumerável, mas também tem que ser saudada. Muito bem. Sim, senhor. Então vamos avançar. Aliás, vamos reorganizar a sessão da manhã, dado que às 11 horas em ponto vamos ter a intervenção via europeia e também telemática do professor Pinto Albuquerque, e como tem que ser mesmo às 11, porque ele tem um compromisso europeu e, portanto, não pode estar presente, mas tem que falar mesmo às 11. Assim, eu falarei. Teremos a conferência do professor Pinto Albuquerque, faremos um intervalo e depois passaremos à sessão seguinte e no final da sessão seguinte, então teremos o debate mais alargado relativo a esta sessão e à sessão seguinte. Muito bem. E o meu tema, que aqui trago, também tem a ver com Alenquer. Dado que realizamos este congresso em Alenquer, quisemos ter uma ou duas conferências que referisse a centralidade de Alenquer para os direitos humanos, também uma centralidade importante, e vou tentar demonstrá-la. Já foi salientado na conferência de abertura com o evidenciar da figura de Damião de Góes, do seu pensamento e daquilo que representou como grande humanista europeu do século XVI, e que nasceu e morreu nesta terra onde realizamos este congresso, nesta histórica terra. Mas esta histórica terra também é importante devido ao seu papel, também ser uma centralidade projetiva na projeção daquilo que foi um dos maiores cultos globais gerados no quadro da medievalidade portuguesa, a cultura medieval portuguesa, que é o culto do Espírito Santo, as festas do Espírito Santo, que agora estão projetadas a nível global. Talvez é dos cultos portugueses, ao lado de Fátima, o mais global de todos. E porquê que eu trago este culto e porquê que isto tem a ver com os direitos humanos? Antes de avançar, eu vou dar três referências bibliográficas em que assento esta reflexão, que já resulta de alguns anos de estudo meu e de outros colegas, e a nível em Portugal e europeu, permite depois dar lastro teórico e fundamentar isto que eu vou tentar propor para relacionar isto na longa duração com aquilo que vai ser mais tarde a consagração em Carta universalmente proclamada, primeiro dos direitos do homem no quadro da Revolução Francesa e depois os direitos humanos em 1948, proclamados pela ONU. Muito bem, então situemos em Alenquer e numa figura, vamos regressar há quase 1000 anos atrás, à figura de Joaquim de Fiore, e que tem sido estudada também nesta perspectiva, e para efeito referir três espécimes bibliográficas. De 1979, uma obra muito relevante de Henri de Lubac, publicada em França, A Posteridade Espiritual de Joaquim de Fiore. Eu já explicarei para quem não conhece quem é Joaquim de Fiore. Eu próprio, com o professor João Augusto Mourão da Universidade Nova de Lisboa, publicámos a influência de Joaquim de Fiore na cultura portuguesa e europeia, e realizámos aqui, também nesta sala e aqui em Alenquer, em 2016, um grande congresso dedicado às festas do Espírito Santo e que resultou nestas atas, que são uma espécie de enciclopédia das festas do Espírito Santo, onde estão aqui pessoas que participaram, e portanto tem aqui, para quem quiser aprofundar aquilo que eu acabarei de tentar apresentar a partir daquilo que têm sido estes estudos que têm sido desenvolvidos. Quem estiver interessado nesta obra, mas quem preferir mais a civilização da leveza, como diz Guilherme Pauwels, podem consultá-la digitalmente, mais levemente, na imprensa da Universidade de Coimbra. Muito bem. Então, avançando. Joaquim de Fiore, portanto, antes de avançar, gostava de dizer, os direitos humanos resultam daquilo que eu chamo uma gestação milenar
o que eu chamo milénios de pensamento, que vão dar origem depois ao desabrochar da primeira declaração e depois a consagração dos direitos da segunda declaração, celebrando nós, neste ano, os seus 75 anos. E, portanto, estes milénios de pensamentos, pensamento e de ações e de gestos, são precursores, portanto, daquilo que vai ser depois essa elaboração, essa gestação. E eu divido em três pontos. Os chamados contributos utópicos, em termos de elaboração intelectual, gestos utópicos e rituais e práticas utópicas. E, portanto, hoje em dia, podemos considerar que os direitos humanos é um instrumento de utopia, de concretização de uma utopia que já vem de há muitos séculos atrás e sonhada pela nossa civilização dita ocidental, mas também por outras civilizações. E qual é essa utopia? É a construção de um mundo melhor, mais livre, mais justo, mais fraterno e que seja marcado pela paz e pela harmonia entre os seres humanos na relação com a natureza. E os direitos humanos é um instrumento para tentar concretizar essa utopia nunca sonhada e nunca acabada. E quais são estes contributos utópicos em ordem à construção desse mundo melhor e que, no fundo, apresentam um conjunto de valores que estão na base dos direitos humanos e que foram pensados por muitos intelectuais, por muitos pensadores, por homens também de ação, e entre eles temos então a figura de Joaquim Fiore. Joaquim Fiore, que viveu entre 1132 e 2002, precisamente no coração da Idade Média, era um abade calabrês da Calábria, que elaborou a chamada uma teologia da história das três idades. E essa teologia da história das três idades apresentava, na sua terceira idade, uma utopia para o futuro da humanidade. E partia da apreciação da crise do presente, da corrupção da Igreja, das desigualdades sociais extremas, de uma grande massa popular de pobres, de oprimidos, e que gritavam por justiça e por uma maior equanimidade no acesso aos bens da criação. E essa apreciação de uma igreja e de uma sociedade em crise levou este abade para já fazer uma reforma na sua própria ordem religiosa. Ele foi fundador de mosteiros, portanto, no contexto das reformas e então da ordem de tradição beneditina, que depois teve vários ramos e várias refundações e a partir de ideais reformistas. Mas também ele propôs um projeto de construir uma espécie de sociedade nova, de igreja nova, de mundo novo. E a partir dessa doutrina das três idades, em que consistia essa doutrina das três idades, como sabemos, ao longo dos séculos, especialmente na nossa cultura ocidental, a partir da reflexão teológica e filosófica, tentou-se organizar aquilo que é o conhecimento do passado, organizando-os em esquemas de organização, de compartimentação desse passado. Ora, idades, o esquema das chamadas 7 idades, por referência aos 7 dias da criação, ou por impérios, a teoria dos impérios, que dá origem depois à utopia do Quinto Império, as 3 idades da origem à utopia da sétima idade da história, o grande sábado, correspondente ao 7º dia em que Deus descansou, e depois temos a teoria das 3 idades, que foi proposta por Joaquim Fiore, esta teoria triádica, em que ele defendia que a história da humanidade teria 3 grandes idades, correspondendo por referência àquilo que seria um caráter próprio das 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Sendo que a idade do Pai correspondia, tendo por referência a história bíblica e a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento e depois da era cristã, e tendo também por referência aquilo que era a ideia de Deus, Deus Trino, e as características do Deus Trino, também espelhadas no Antigo e no Novo Testamento, e depois do que ia resultar do Novo Testamento. E então a idade do Pai era uma idade marcada
era a idade dos servos, daqueles que se relacionavam com Deus numa relação de servidão, como de servos para senhores. A partir de uma ideia de um Deus justiceiro, um Deus dos exércitos, do Antigo Testamento, onde Deus assente na ideia do temor de Deus. Depois chegaria a idade do filho, que era a idade filial, que era a idade com a emergência do cristianismo e do Novo Testamento e daquilo que é a caracterização do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a idade já dos filhos e dos irmãos, em que Deus tem uma relação próxima com os homens e institui o tempo da relação filial, em que todos consideram-se filhos de Deus e, portanto, é a idade precisamente desta a idade filial. Mas estas duas idades não foram idades perfeitas e foram sempre marcadas por crises, por decadências e por momentos de corrupção. E esse momento de corrupção e de decadência, de crise, estava a verificar-se, na perspectiva de Joaquim Fiori, de forma extrema, precisamente nesse coração da Idade Média, no século XII e XIII, e quando se atingia um estado de crise bem evidente, perspectivava-se então, acreditava-se que seria o momento em que ia surgir uma era nova, e fazer a transição para a nova idade. E então ele idealizou como é que seria a idade do Espírito Santo. Essa seria a idade final da história, a idade perfeita, a idade de harmonia. Então seria a idade em que o mundo inteiro, a humanidade seria inspirada pelo Espírito Santo e em que quebrar-se-iam as hierarquias. Portanto, na idade do Filho, ainda no contexto religioso, havia hierarquia eclesiástica, havia necessidade da mediação, em que a relação com Deus ainda era mediada pela hierarquia clerical, mas isso ia acabar, e com a emergência da idade do Espírito Santo, ele idealizava que o mundo ia ser um grande mosteiro, em que todos seriam realmente iguais, como eram próprios nos mosteiros medievais. Não se esqueçamos que os beneditinos são precursores também da democracia, porque nos mosteiros, num tempo em que não havia democracia, na Idade Média, no contexto das ordens religiosas, praticava-se a democracia, porque eram todos considerados irmãos e elegia-se aqueles que depois faziam realmente o governo dos mosteiros. Idealizava-se então um mundo como um grande mosteiro, em que todos iam ser inspirados pelo Espírito Santo, todos viveriam em harmonia, iam estabelecer uma relação direta com Deus e, portanto, não precisariam da mediação hierárquica que tinha se tornado corrupta e própria de uma idade que teria que ser superada. E, portanto, isso seria uma era de igualdade, de fraternidade, de liberdade, de autenticidade e também de santidade. Era essa a perspectiva. No fundo, ele idealizou o mundo inteiro como um grande mosteiro, à luz precisamente da sua experiência socio-institucional, porque ele era líder de mosteiros. E também sonhou que haveria uma ordem religiosa que ia vir no futuro, que ia ser um instrumento de instituição dessa nova era, e também idealizou uma espécie de Messias político que ia ser que depois vai ser projetado nos séculos seguintes. Foi considerado uma espécie de profecias que depois, em diferentes países, essa profecia foi aplicada a vários líderes políticos e que também, do ponto de vista do braço político, também ia ajudar a implantar essa nova era. E, portanto, como estou a ver, há aqui uma espécie de potencialidade revolucionária extraordinária nesta utopia da terceira idade da história. E seria a idade, já não dos irmãos, mas dos amantes, dos amigos, daqueles que a relação entre todos não seria uma relação filial, mas uma relação de amor, de amizade plena e de comunhão plena. E que corresponderia também no esquema da sétima idade à sétima idade da história e no esquema da organização da história em impérios ao quinto império, como veremos. Ok. Esta teoria das três idades depois vai ter uma recessão e vai gerar um movimento que é o chamado movimento do joaquimismo e dos joaquimistas. Há algum deles que vão tentar traduzir isto revolucionariamente e vai ser muito assumido
também no quadro da então criada Ordem Franciscana de São Francisco, que depois também se vai se dividir em diferentes ramos, e vai haver uma vertente dessa ordem, que é os chamados franciscanos espirituais, que vão assumir, e, portanto, esta utopia destas idades, como uma espécie de programa de transformação social, por vezes pegando em armas, e eles, no fundo, são os precursores da teologia da Revolução, para tentar impor, num contexto medial do século XIII, XIV, XV, em que as desigualdades eram extremas, tentando, muitas vezes, impor isso também pela força. Isso vai gerar movimentos de revolta na Idade Média, que está muito bem ilustrado por Norman Cohn, naquele livro muito interessante que é Milenaristas e Revolucionários da Idade Média, tem este título até que nos espanta, mas na Idade Média havia também revolucionários e milenaristas. Porque é que se chamam milenaristas? Também isto depois se compagina aqui, porque a terceira idade da história também seria uma idade de 1000 anos, por referência a uma profecia do Apocalipse, que está bem patente no capítulo 13 e 20, onde se projeta que no fim dos tempos haverá 1000 anos de paz e de fraternidade e de santidade, a seguir ao posicionamento da grande besta que chateava os cristãos todos os dias. Estou usando agora uma linguagem mais corriqueira. Muito bem, tudo isto se compagina, esta tradição profética, para sustentar esta utopia. O que é que vai acontecer? Além disto ser assumido por muitos movimentos para tentar impor uma sociedade nova, nomeadamente ligada a ordens religiosas, mas também a movimentos heréticos. Aliás, os franciscanos espirituais foram depois considerados heréticos. Também houve isto inspirou rituais e até instituições que vão tentar ritualizar esta utopia e tentar de algum modo, antecipá-la pela via ritual. E isso aconteceu a nível europeu, e em Portugal teve um lugar e um momento fundador. Há uma tradição que nós, em parte, verosímil, mas não se pode comprovar totalmente, mas isso é uma questão que ainda está em discussão na historiografia, mas uma tradição que situa aqui em Alenquer a fundação destas festas do Espírito Santo e desses rituais, com a fundação da primeira confraria, da primeira capela do Espírito Santo, na viragem do século XIII para o século XIV, com Dom Dinis e a Rainha Isabel, que aqui estiveram e que aqui fundaram a primeira confraria e a primeira Igreja do Espírito Santo, precisamente ligado ao convento dos franciscanos que aqui estava, e onde se iniciam as primeiras festas do Espírito Santo, que depois vão ter uma grande projeção a nível nacional e agora, hoje em dia, também a nível global, onde elas são mais vivas e mais generalizadas, e que se compagina com aquilo que podemos chamar hoje de identidade regional dessas terras, que é precisamente nos Açores, nas Ilhas Açorianas. E podemos dizer que estas festas do Espírito Santo acabam por se transformar naquilo que eu chamo um laboratório de utopia, de um mundo melhor, e que propõe um conjunto de valores que também estão na base dessa longa reflexão milenar para os direitos humanos. E em que é que consistiam essas festas? Havia, precisamente, uma dimensão ritual, uma dimensão festiva, associada a um conjunto de gestos, em que nos dias das festas, no fundo, tentávamos concretizar em modo de laboratório antecipador desse mundo melhor, dessa utopia. Basicamente, de forma simples, depois há várias variáveis, as festas consistiam no seguinte: haveria, por um lado, para já uma característica muito interessante. As festas, como é uma das características até hoje, eram promovidas e realizadas não por iniciativa dos padres, do clero, mas pelo povo. Eram festas de iniciativas laical e não eclesiásticas. Depois o clero era convidado, mas não como protagonista fundamental. Ainda hoje isso é uma característica bem evidente nos Açores e noutros países onde essas festas são realizadas. E em que consistiam as festas? Tinham dois momentos. O momento mais religioso, ritual, na igreja, que era a chamada coroação do imperador do Espírito Santo, e que era um ritual em que se coroava, havia uma coroa, e se coroava ritualmente quem? Depois há várias versões, também ao longo da sua recepção nestes séculos
há muitas variáveis, mas são as pessoas mais desfavorecidas, mais frágeis da sociedade. Ou mais crianças, uma mulher ou um pobre. Alguém das classes mais desfavorecidas. Que eram coroadas na igreja e a quem se prestava vénia. E prestava vénia, nesse momento, não só o povo todo, mas também a aristocracia, e até quando se fazia as festas no contexto de corte, até o próprio rei e a rainha também faziam vénia ao imperador dos últimos dias, naquele momento coroado. Aqui uma inversão, precisamente, da hierarquia social. E depois havia outro momento, depois havia uma procissão, havia um conjunto de orações e rituais, mas depois havia outro momento importante, que nos Açores se pratica, que era a partilha do bodo. Uma espécie de banquete que era dado, como vocês, pelo mordomo, geralmente pessoas que tinham possibilidades, ou para ter uma recolha também entre os mais favorecidos, e uma espécie de bodo, uma espécie de grande festa, um grande banquete, que geralmente eram banquetes típicos da mesa dos ricos e que eram oferecidos a todo o povo, especialmente aos mais pobres, de forma gratuita. E, portanto, e aqui está, isto é a tipologia destas festas fundamentais. E, no fundo, associado a um conjunto de valores, que é o valor, eram festas marcadas pela fraternidade, pela alegria, um momento de liberdade, um momento de equanimidade, uma festa interclassista, o abatimento das classes, em nome de uma ideia de igualdade, e também a ideia de compaixão em relação aos mais frágeis, aos mais desconsiderados da sociedade. Naquele momento tinha esse momento em que percebiam que um dia a humanidade podia ser mais justa, mais fraterna, mais livre, mais equânime. Estas festas depois vão ter uma grande recepção na nossa cultura portuguesa e, como disse, hoje estão bem presentes nos Açores. Aqui em Alenquer foram reabilitadas há umas décadas atrás, até se fez aqui o maior congresso que já se fez sobre estas festas do Espírito Santo, e tentou-se procurar neste congresso as bases teológicas, filosóficas, a sua recepção e a sua expressão global, porque neste momento estas festas estão presentes no Brasil e em grandes territórios a nível internacional que foram, no fundo, influenciados pela chamada diáspora portuguesa, que era a diáspora do período da expansão, do que eu chamo de estabelecimento de Portugal no mundo, mas também a diáspora proto-contemporânea e contemporânea da imigração, como sabemos. Depois há outro aspecto muito importante, é que estas festas e esta filosofia e teologia da história vão influenciar, como demonstra Henrique Lubac a nível europeu, e nós tentamos também demonstrar isso no nosso livro A Influência de Joaquim de Fiore na cultura portuguesa e europeia em Portugal, vão influenciar também grandes pensadores utópicos, nomeadamente o padre António Vieira com a sua teoria do Quinto Império e com a ideia da construção de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno e mais harmónico na relação entre os seres humanos e a natureza. Vai influenciar no século XX Fernando Pessoa, na sua mensagem, na sua ideia de Quinto Império atualizada, mas vai ter uma interessante metamorfose no pensamento vitalista de Agostinho da Silva, que idealiza o Quinto Império, o seu Quinto Império, assente precisamente também compaginando a sua ideia de Quinto Império numa obra que escreve, num opus que escreve muito interessante, mas também está presente noutros textos, nomeadamente as considerações sobre o Quinto Império, escrito nos anos 70 do século passado, mas onde ele também inspira-se precisamente no abade Joaquim, como ele diz, e porque é que é uma atualização extraordinária desta utopia? Porque Agostinho da Silva, num contexto, ele elabora este pensamento desde os anos 40, 50, no contexto da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, também no contexto daquilo que era a nossa experiência aqui do Estado Novo. Ele faz uma proposta de utopia anti-eugenista, anti-nazista. O que é que ele diz? Diz que a terceira idade do Espírito Santo, e que ele faz corresponder ao Quinto Império da história, vai ser uma idade da miscigenação total da humanidade. Quando os nazistas defendiam a raça pura, ele vai dizer que a forma de construirmos um mundo melhor passará a partir da constituição de um grande laboratório, da mistura de todas as raças
numa espécie de fusão universal de todas elas. Um pouco já na linha também de Fernando Pessoa, mas ele vai concretizar mais e vai dizer que o ponto de partida dessa nova idade será precisamente o eixo Portugal, Brasil e Galiza. É uma espécie de triângulo que ele vai defender e vai dizer onde esse laboratório da miscigenação universal, onde é que estava a acontecer, precisamente no Brasil, onde ele dizia que estava ali nos anos 40, onde ele esteve lá, nos anos 50, estava a observar a fusão de todas as raças do mundo e estava a surgir pouco a pouco esse homem novo miscigenado. E também diz que ele também valoriza muito a centralidade da infância. Ele, aliás, tem uma teoria educativa que diz que é preciso inverter na sala de aula. Na altura tinha sentido, hoje em dia isso é mais problemático, que o aluno devia estar sentado no lugar do professor e o professor cá embaixo. Portanto, claro que isto é uma utopia, mas para mostrar a centralidade do aluno, da infância, e dizer que, afinal, a forma de fazer educação é de cada um aprendemos uns com os outros, os professores com os alunos e os alunos com os professores. Nesta ideia da inversão das hierarquias e de criar também uma educação marcada por este ideal da equanimidade, da igualdade, da fraternidade. E depois vamos ter mais uma atualização, para chegarmos às 11 em ponto. Esta utopia vai ser atualizada de forma também muito interessante e contemporânea em Natália Correia. Ela deixou um conjunto de manuscritos que nós tivemos a oportunidade de publicar sobre aquilo que nós chamamos a utopia do Quinto Império Feminino, onde ela também vai buscar muitos materiais utópicos e atualizar a Joaquim de Fiore. Em que é que consiste? Ela vai defender, nós tivemos a oportunidade de transcrever do Sr. Paulo, que na altura estava na Biblioteca Nacional, e como sabemos, Natália Correia perfilhava uma corrente de emancipação feminina muito própria. E ela própria não era feminista na linha dos feministas habituais. O feminismo do seu tempo não gostava dela porque ela sempre foi uma pessoa única. E a sua forma de entender a mulher também era única e de defender a emancipação feminina. Mas ela dizia então que, afinal, aquela idade do Espírito Santo anunciada por Joaquim de Fiore e também continuada por aqueles que imaginaram o Quinto Império Universal seria a terceira idade, seria a idade da concretização da utopia feminina do Espírito Santo. E ela depois vai buscar a raiz hebraica de espírito, que é ruá, que é feminino, e, portanto, e toda a caracterização da terceira pessoa da Trindade, a partir dos valores que ela inspira, ela considerava que eram valores mais femininos do que masculinos e que inspiravam, no fundo, podemos dizer que o Espírito Santo é o lado feminino de Deus, assim dizendo. E então ela considerava que a terceira idade do Espírito Santo, correspondente ao Quinto Império, seria o Quinto Império feminino e que seria marcado pelos valores da compaixão, do carinho, da ternura, do cuidado, e que, no fundo, a Terra seria um grande lar, marcada por essa forma de estar e de fazer feminina, e que, superando o que ela chamava milénios de valores femininos, que eram valores mais guerreiros, valores de dominação, etc. E, portanto, íamos passar de impérios de dominação ao império do cuidado, da harmonia e da ternura. E ela dizia que o ponto de partida seria precisamente também, aí já seriam os Açores, porque ela era açoriana, dizia que havia aquele triângulo das ilhas açorianas, a ideia de triângulo, que era Santa Maria, São Jorge e São Miguel, as ilhas que são tuteladas, têm como patrono de Santos, e diria que seria o grande ponto de partida para essa construção da terceira idade do Espírito Santo, e marcado por estes valores novos. E nessa linha, no fundo, faz também uma atualização dessa utopia, propondo, pela via dos valores femininos, a construção de uma humanidade diferente, marcada por estes direitos que ela considerava que eram direitos fundamentais. O direito à ternura, o direito ao carinho, o direito à compaixão, o direito à harmonia, e, portanto, que é uma utopia também extraordinária. Mas ainda mais, agora permitam-me para concluir, ainda mais uma atualização recente, que eu acho que é a ponta avançada da nossa utopia portuguesa, inspirada também nesta grande tradição utópica e que também fecha aqui esta ligação com os direitos humanos. Tivemos aqui um dos pensadores dessa utopia, que é precisamente Paulo Ferreira da Cunha, que faz parte daquele movimento que projeta, defende a aprovação de uma Constituição Internacional e de um Tribunal Internacional, isto é, para tornar os direitos humanos constitucionalizáveis e uma Constituição reconhecida pelos diferentes países,
porque ele entende que o instrumento da Constituição seria um instrumento mais eficaz, mais poderoso de concretização dessa utopia. E então ele faz parte desse movimento, tem feito muitos congressos, colóquios, tem vários pensadores constitucionalistas internacionais que têm tentado defender que isso será um instrumento mais eficaz para concretizar tanto a realização plena dos direitos humanos. Mas, mais uma vez, isto também se insere-se nesta tradição utópica e que mostra o seguinte: os direitos humanos é uma utopia inacabada. Tem vários instrumentos, a própria Carta é um deles, mas todos eles inserem-se naquilo que eu defendi inicialmente. Em suma, os direitos humanos são um instrumento de utopia para concretizar um ideal maior, que é a construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais livre. E é um dos instrumentos que, no fundo, deve a todo este pensamento utópico que vem muito de trás, que vem de milénios e que para muitos contribuíram. Contribuíram com o quê? Com pensamento utópico, com gestos, com rituais, mas também com ações concretas. Quando muitas figuras da nossa cultura combateram a escravatura, denunciaram, através de ações concretas, também contribuíram com essas ações utópicas, porque em contextos em que isso não era socialmente unanimemente, geralmente aceitável, essas ações utópicas criaram, no fundo, uma disrupção em torno daquilo que era a opinião dominante e também foram precursoras daquilo que veio a ser mais tarde essa proclamação dos direitos humanos, que continua a ser um instrumento desta utopia nunca acabada, nunca concretizada, que implica conquista permanente, que é precisamente os direitos, a realização dos direitos humanos. Muito obrigado pela vossa atenção.